gente. Eu sou o pastor Danilo Stelli e vamos falar sobre a nossa 8ª lição da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, que nesse trimestre estuda sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nosso assunto é culto cristão e ceia do Senhor. O texto áudio está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nossa verdade prática: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. Na introdução, nosso comentarista destaca que o mundanismo na igreja havia afetado o culto cristão e refletido na adoração. Na igreja em Corinto, 3 problemas surgiram como principais. Primeiro, a posição da mulher, posição no sentido do comportamento que as mulheres deveriam ter durante o culto. Segundo problema, a maneira que a ceia do Senhor estava sendo celebrada. E por último, o uso correto dos dons espirituais, que falaremos na próxima lição. No capítulo 11, Paulo trata das 2 primeiras situações, sobre o uso do véu, a posição, o comportamento da mulher no culto cristão. Veja que na época, na igreja de Corinto, havia uma fase de transição. Normalmente, na cultura pagã, as mulheres eram colocadas em segundo plano, como seres inferiores. O Evangelho veio trazer a boa notícia de que a mulher, diante de Deus, tem o mesmo valor, a mesma posição do homem. E isso tinha levado a alguns transtornos. Os usos e costumes tradicionais estavam sendo colocados em xeque. Muitas mulheres diziam algo do tipo: bem, o Evangelho veio nos libertar das amarras, dos paradigmas, das situações que nós conhecíamos. E um desses costumes era o uso do véu. Veja que na época as mulheres cristãs da cidade de Corinto, elas estavam saindo de um extremo, onde não se podia nada, onde elas eram desprezadas, para outro extremo. Com isso, elas estavam quebrando alguns paradigmas culturais e provocando desordem no culto. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando, em primeiro lugar, é que devemos evitar os extremos. Ele dizia: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na cultura antiga, a colocação do véu sobre a noiva era muito importante no casamento. O véu indicava a posição social da mulher, se ela era casada, se ela era de boa fama. As mulheres adúlteras, ligadas à prática da prostituição, elas eram desprezadas através do corte do cabelo ou através do não uso do véu. Então, o que Paulo vem ensinando? Que no Senhor nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. As roupas na antiguidade eram muito parecidas para homens e mulheres. Uma das diferenciações entre ambos era o uso do véu, que as mulheres usavam e os homens não. As mulheres de má fama, de má reputação, não usavam o véu. E as cristãs estavam dizendo: nós também não precisamos usar. Como enfrentar essa situação? Era um costume cultural, mas que estava causando um transtorno. E isso, então, leva o apóstolo Paulo a mostrar a hierarquia cristã: Deus, homem e mulher. A submissão da mulher ao homem não é questão dela ser superior ao homem, inferior ao homem, mas sim uma posição de respeito e autoridade. Assim como numa tropa militar existe a hierarquia e a disciplina. Por debaixo daquela farda, tanto o soldado raso quanto o general são iguais, são pessoas de carne e osso. Porém, aquela farda, aquele uniforme, aquela hierarquia serve para que haja o perfeito aperfeiçoamento daquele exército, para que eles possam realizar a sua tarefa. Então, o véu era um símbolo da dignidade, da modéstia feminina naquela época. Não estamos com isso dizendo que deva ser um costume a se voltar hoje em dia. Pelo menos não na nossa sociedade ocidental, a nossa sociedade cosmopolita, urbana do século XXI. É um costume que não tem mais razão de ser. Hoje em dia, a honradez e a modéstia da mulher e a submissão ao marido podem ser demonstradas de outras formas, que não seja o uso do véu. Fazendo uma comparação simples, o nosso comentarista diz o seguinte:
que naquela época uma mulher em Corinto participando do culto público sem o véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje na igreja com trajes mínimos, ou seja, roupas decotadas, roupas transparentes, roupas que nós chamaríamos de indecentes. Então, o escândalo é o mesmo, comparados às devidas proporções. Veja que a mulher sempre teve espaço na igreja. Paulo fala de mulheres que oram e profetizam na igreja, que tinham um ministério de oração, um ministério da palavra. O véu protegia a reputação das mulheres solteiras e a honra, no caso das mulheres casadas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: determinados usos e costumes, eles não têm valor em si mesmo, porém, a sua retirada, a sua exclusão, pode levar a escândalos. E é isso que tem que ser evitado, o escândalo. Em segundo lugar, nós temos a questão da ceia do Senhor. Talvez estivesse acontecendo naquela época algo parecido com o que nós vemos hoje, de pessoas dizendo que a ceia do Senhor não tem que ser uma cerimônia litúrgica, mas sim é o repartir o pão aos necessitados. Ou seja, quando você dá um prato de comida para um necessitado, quando você dá uma cesta básica para uma família carente, você estaria praticando a ceia do Senhor. As pessoas que fazem isso, elas estão confundindo o partir o pão da ceia com o repartir o pão. As duas coisas necessitam ser feitas. O certo é que estava acontecendo o seguinte: na igreja em Corinto, a celebração da ceia estava se transformando num banquete, num jantar. Só que nem todos traziam alimento e alguns se comiam demais, enquanto que outros ficavam com fome, como nós diríamos hoje em dia, chupando o dedo, olhando os demais ali comendo, se empanturrando, enquanto que eles nada tinham. Ou seja, isso estava causando também divisões na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo mostra como é o ritual da ceia. Ele, a partir do capítulo 11, versículos 20 em diante, ele mostra que a celebração da ceia tem apenas dois emblemas: o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Jesus e o vinho representa o seu sangue. Apenas isso. Ou seja, não é um jantar, não é um banquete, não é uma refeição comum, não é apenas comer e beber. A ceia do Senhor é um memorial. O objetivo é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Também é um instrumento de comunhão dos cristãos. Tanto que na época era chamado de festa ágape, a festa do amor. É uma ocasião de celebrar a comunhão entre os irmãos. Os elementos, como nós já falamos, são o pão e o vinho. O cálice, representando o sangue de Jesus, e o pão, representando o seu corpo. Destaca o nosso comentarista ainda que o vinho ele tinha vários simbolismos nos tempos bíblicos. Ele representava em primeiro lugar a alegria, mas também era representado como o pacto da aliança no casamento. Na celebração do que nós chamaremos hoje em dia de noivado, era oferecido à noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o noivo. Simbolicamente, a ceia é o momento no qual a noiva, que é a igreja, celebra a aliança, o seu compromisso com o noivo Jesus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, escreve o apóstolo Paulo no capítulo 11, versículo 26. Devemos celebrar a ceia, portanto, como um memorial, no qual nós recordamos sobre a vida, morte e ressurreição de Cristo. Memorial, o que significa isso? É como se fosse um monumento, onde ao ver aquele monumento você lembra de algum fato, de algum evento, de alguma pessoa. No terceiro tópico, o apóstolo Paulo também fala sobre as peculiaridades da ceia, as recomendações para participar dela, examinar a si mesmo. É muito fácil examinarmos os outros, mas Paulo está dizendo cada um se examine, não é para examinar o outro. Ou seja, cada um deve ser juiz de si mesmo, conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se de seus pecados. É hora de contrição, de discernimento, de perdão. Um autoexame é requisito primordial para ser participante da celebração da ceia. Cada um deve colocar a vida cristã na balança com a palavra de Deus, observando se suas atitudes e pensamentos estão alinhados com os ensinamentos bíblicos, discernindo também o corpo e o sangue do Senhor, pois sem isso estaremos comendo e bebendo juízo para si. O que é discernir? É entender o que significa.
Entender que aquilo lá não é um mero ritual, mas é um memorial, uma celebração apontando para o reino de Deus futuro, que um dia tomará céus e terra. E também nós temos que entender que é um anúncio da volta do Senhor. Nós estamos dizendo que um dia Ele virá e nós cearemos com Ele nas mansões celestiais. Conclui o nosso comentarista que a ceia é uma ordenança do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição, e além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e amanhã você vai aprender muito mais na sua escola bíblica dominical. Em segundo lugar, nós temos a questão da ceia do Senhor. Talvez estivesse acontecendo naquela época algo parecido com o que nós vemos hoje, de pessoas dizendo que a ceia do Senhor não tem que ser uma cerimônia litúrgica, mas sim é o repartir o pão aos necessitados. Ou seja, quando você dá um prato de comida para um necessitado, quando você dá uma cesta básica para uma família carente, você estaria praticando a ceia do Senhor. As pessoas que fazem isso, elas estão confundindo o partir o pão da ceia com o repartir o pão. As duas coisas necessitam ser feitas. O certo é que estava acontecendo o seguinte: na igreja em Corinto, a celebração da ceia estava se transformando num banquete, num jantar. Só que nem todos traziam alimento e alguns se comiam demais, enquanto que outros ficavam com fome, como nós diríamos hoje em dia, chupando o dedo, olhando os demais ali comendo, se empanturrando, enquanto que eles nada tinham. Ou seja, isso estava causando também divisões na igreja de Corinto. Então o apóstolo Paulo mostra como é o ritual da ceia. Ele, a partir do capítulo 11, versículos 20 em diante, ele mostra que a celebração da ceia tem apenas dois emblemas: o pão e o vinho.